Que Deus nos abençoe nessa noite. Agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui, nesse início de ano, na primeira sessão ordinária, e pedir a Ele que nos dê sabedoria para que possamos conduzir esse trabalho esse ano. Eu quero também dar meus sentimentos à família enlutada, a Joãozinho Taxistas. Que Deus abençoe e conforte o coração de vocês. Vendo a necessidade e a vulnerabilidade dos nossos animais, esses dias, teve uma pessoa que me pediu socorro. Jamile, eu não tenho nem assim mas ela viu em mim assim uma possibilidade de tentar ajudar. E me pediu para que eu ajudasse, visse algo para que viesse fazer a castração desses animais, dos nossos animais. E eu vi a preocupação dela e a preocupação de muitos, porque ela não foi a primeira. Então, eu falei a ela que eu iria pensar em algo e ver o que é que a gente pode fazer. E eu lembrei e pensei nisso, na castração do móvel, como é o nome que me fugiu à memória agora, Gilson? Móvel? Isso. Então, eu falei a ela, vou fazer essa indicação na Câmara para que a gente possa ver o que é que a gente pode fazer, junto com a Secretaria de Saúde e junto com o prefeito Marquinhos. Então, esse Castramóveis é uma maneira até de chegar às comunidades, não só aqui em Cipó, mas a gente vê a necessidade em outros lugares, e vê a necessidade porque, como o Wagner falou, lá são 40 gatos, então as pessoas não têm condições, cada castração dessa é R$400. Então, o que o prefeito, mais a secretária Arminda de Saúde e a Vigilância Sanitária puder estar nos ajudando, será bem-vindo, porque a gente vê a necessidade dos nossos animais. Eu quero também fazer um pedido ao meu prefeito Marquinhos e parabenizar ele também pela obra. Mas vamos deixar para falar a obra depois da inauguração. Mas parabenizar ele e pedir também, fazer um pedido especial, que eu fiz uma indicação aqui outro dia sobre as grávidas, que em outras cidades ela já tem os 6 meses de licença, a maternidade, só não Cipó ainda. Então eu queria fazer esse pedido, tivesse um olhar especial para essa indicação que eu fiz aqui, porque as pessoas me cobram, e aí, Jamile, eu só dependo do nosso prefeito Marquinhos, mas eu sei que ele vai fazer, porque ele fica nas obras, na correria e não dá tempo, mas eu sei que ele vai se acionar. E falar também para o vereador Gilson sobre a Procuradoria da Mulher, se tinha possibilidade da gente chamar uma mulher de Pombal, que faz parte desse projeto, para ela esclarecer aqui como seria, para ela falar e explicar todo o projeto, até para a gente tentar entender, e eu queria ver se a gente conseguia para a semana que vem. E também parabenizar aos novos secretários. Teve essas mudanças, mas Deus sabe todas as coisas. Eu tenho só um versículo bíblico que fala assim: Abraão e Ló, Abraão era parente de Ló, e chegou um tempo que eles tiveram que se dividir, porque a riqueza deles estava grande, então não dava para ficar juntos. E Abraão fez assim: Ló, escolha aqui qual lugar você quer ir, o que você quiser, o lado que você for, eu vou para outro lado. E Ló olhou para aquele lado bem cheio de mato, tudo verde, e vou para lá, achando que lá seria melhor. Mas Abraão foi para o outro lado. Mas aonde Abraão foi, ele prosperou. E eu quero dizer a Ramon que aonde você for, aonde você colocar a sua mão, você prosperará, porque a bênção está com você. E a gente vê a necessidade, a dedicação dele e a preocupação com aquela prefeitura e com o povo. Então, eu quero dizer a você que a gente conhece o seu trabalho e a sua competência. E onde você estiver, a bênção vai estar com você e você vai desenvolver o seu papel. Parabenizar também a nova secretária de Educação, Marilene. Sabemos que não é fácil. É uma secretaria que comporta muita gente, a demanda é muito grande, mas peça sabedoria a Deus.
que você irá conseguir. Eu tenho um exemplo aqui que é um exemplo que eu tomo para a minha vida, é o exemplo de minha mãe. Eu lembro que, eu não vou me prolongar, mas eu não tenho como não deixar de falar isso. Ela trabalhava no hospital e lá antigamente não tinha esses postinhos assim de saúde. Então eram 25 vagas, eu me lembro como hoje. Para cada pessoa, ela tinha que dar uma ficha. Então as pessoas às vezes chegavam lá 3, 4 horas da manhã. E aí eu falava assim para ela, mãe, como é que você faz? É tanta gente. E aquilo nunca saiu da minha mente. Ela fez assim, Jamile, às vezes as pessoas chegam lá com galinha e agrada a gente fica até por ser. E eu via que era por ser a mulher que ela era. E ela fazia assim, são 25, já tinha atendido, ela dizia assim, o médico já atendeu 13 pessoas. Olha o coração daquela mulher, a gente tem que aprender muito com isso. E quando ele vai ao banheiro, ou ele sai rapidinho, eu tiro 3 fichas. E quando ele vem contar, e nunca acaba não, eu pensei que estava em 13 e só tem 10, aí ela pegava de novo o número da ficha e ia ver quem precisava ser atendido naquele dia. Então ela tinha o prazer de atender as pessoas, isso ali estava nela. E às vezes eu vejo algumas coisas que às vezes dificultam, onde a gente pode mais ajudar. Então isso é uma aprendizagem, isso é uma reflexão para quem está na frente de tudo que é público, para atender mesmo e atender com amor. O que puder fazer, faça, porque a gente colhe o que a gente planta. Se você colhe o bem, você vai plantar, você vai colher o bem. Mas se você planta o bem, você vai colher o bem. Se você planta o mal, vai colher o mal. Não estou falando nem direta para ninguém, não. É só um conselho de verdade diante de Deus. Então, o que a gente puder fazer de bom para que venha ajudar as pessoas, que a gente faça. Porque lá na frente a gente vai colher o bem. E quem vê todas as coisas é Deus. Então, essa é a minha fala. Parabenizar também ao nosso presidente aqui pela atenção, sempre pelo carinho, que Deus abençoe a vida dele e que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.